Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, chega mais uma sexta-feira, dia de relaxar, especialmente começando o carnaval, mas eu vou ter que colocar para cada um de vocês no início desse vídeo que essa sexta-feira não está sendo foco de muitas comemorações não, apesar da chegada do carnaval já na segunda-feira. Mas vamos por partes. Primeiro nós vamos fazer aqui o nosso resumão semanal, que essa semana vai até quarta apenas, eu explico depois o motivo. E logo depois vamos tratar sobre essa questão, agora sim, realidade, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas vamos tratar isso de acordo com o foco aqui nosso, do Fora de Curva. Não nos moldes que a grande imprensa está colocando quem vai ganhar ou perder a guerra. Guerra é guerra e todos perdem. Na segunda-feira, nós destacamos aqui no Fora de Curva a questão da queda do site no domingo ainda, das Americanas.com e do Submarino. E chamamos atenção para cada um dos nossos espectadores sobre a necessidade de nós, enquanto pessoas físicas, também preservarmos a nossa segurança no mundo virtual. A estratégia que eu dei é usar apenas uma conta para compras na internet para depósitos e repasses em Pix e deixar a parte mais importante das suas finanças, do seu dinheiro, em contas separadas, sem muito acesso a relações da internet. Porque os ataques hackers estão se tornando cada vez mais eficazes e certamente nós não queremos que nenhuma pessoa aqui do nosso grupo do Fora de Curva perca dinheiro com o ataque desses bandidos. Também no Fora de Curva de segunda-feira, nós analisamos aqui a questão da queda do dólar naquele momento. O dólar vinha caindo de maneira muito contundente, chegou alguns dias depois a ficar cravado em R$ 5,00, R$ 5,01, e devia cair para um patamar de R$ 4,00, mas isso não aconteceu porque estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas eu estava colocando naquele Fora de Curva de segunda-feira a análise de qual seria o ponto de equilíbrio entre a moeda brasileira e norte-americana. E de acordo com os cálculos que eu fiz desde o início do Plano Real, cheguei à conclusão que esse ponto de equilíbrio fica entre R$ 4,40 e R$ 4,70. Acima disso fica bom para exportar, mas muito caro para importar, e abaixo disso a situação se inverte. As importações ficam muito baratas, mas por outro lado o Brasil perde praticamente toda a sua competitividade na exportação. Na terça-feira eu não pude poupar meus elogios a uma iniciativa praticamente unilateral do Ministério da Economia, encabeçado pelo Paulo Guedes, sobre promover uma queda linear das alíquotas de IPI da ordem de 25%. Isso mostra que o nosso ministro está realmente com a intenção de dinamizar a economia brasileira, reduzir carga fiscal, ao mesmo tempo em que limita ao máximo do razoável os gastos públicos. Por conta disso, tem uma outra notícia que saiu nessa sexta-feira, que eu não tenho o número exato agora, mas o superávit das contas públicas do Brasil bateu um grande recorde em janeiro. Parece que foi mais de 100 bilhões de reais, quase 200 bilhões de reais. Agora eu não estou recordado do número, se necessário eu confirmo depois. Mas sim, a proposta do Paulo Guedes é inspirada na chamada escola liberal, que nunca teve muita voz aqui no Brasil. Eles apregoam um Estado menor e mais liberdade para a iniciativa privada empreender, com impostos em menor quantidade e menor intensidade. Eu, pessoalmente, de uma maneira geral, mas não irrestritamente, apoio esse conceito. O problema que eu apontei também, aí vai o lado da crítica, é que ao mesmo tempo em que o Guedes está, sim, empreendendo para melhorar a dinamicidade da economia brasileira, vem lá o Banco Central e vai aí de novo a crítica e aumenta juros e gera perspectivas de ainda maior alta da Selic por conta de uma inflação que não é brasileira, é global. Mas eu não vou mais encher os ouvidos de vocês com essa questão que a gente tratou de maneira muito intensa nas últimas semanas. Na quarta-feira, finalmente, nós falamos, sim, da alta do IPCA 15, que é a inflação antecipada desse mês de fevereiro, que bateu em 0,99%, e analisamos fatores que causaram esse resultado. Em primeiro lugar, nós já temos a forte influência das então tensões entre Rússia e Ucrânia no que se refere ao preço do petróleo e derivados, mas também
nos insumos fundamentais para a produção de alimentos, que são fertilizantes. Não comentei naquele momento, mas sim, já está na hora de o Brasil deixar de frescura e começar a explorar os seus recursos de forma responsável em termos de fertilizantes lá no norte do país. E isso torna-se imprescindível agora porque as remessas desses insumos fundamentais para o agronegócio brasileiro, que vem majoritariamente da Rússia e da Europa Oriental, do resto da Europa Oriental, vão ser cerceados. Vai ser difícil chegar a fertilizantes aqui e nós temos essa matéria-prima na região norte e está na hora de começar a extrair essa riqueza em nome da sustentação de todo o agronegócio nacional. Mas a questão da inflação do IPCA 15 de 0,99% agora em fevereiro tem outras razões. Além disso, nós observamos aqui no Brasil um aumento de mais de 5% do preço médio das escolas. É claro, agora fevereiro é o mês de matrículas, tanto das escolas particulares como das universidades privadas, e aí, dentro do possível, essas unidades de ensino vão querer recompor a sua receita compensando a inflação do ano. Não chegou a quase 10% a alta, mas chegou perto de 5%. Então as escolas privadas estão reajustando as suas mensalidades, suas matrículas, em mais ou menos 50% da inflação. Mas isso sempre se concentra no mês de fevereiro e pressiona o IPCA sim. E naquele fora de curva, nós concluímos que essa inflação, esse repique que nós havíamos previsto algumas semanas antes, era esperado e muito provavelmente a partir de março, de acordo com a variação daquele momento, que agora nós estamos em outro momento histórico apenas 2 dias depois, mas de acordo com aquele momento, o mais provável era que a inflação realmente recuasse para patamares próximos a 0,4% já em março ou abril. Mas agora não podemos ter muita certeza disso. Também na quarta-feira nós comentamos a respeito do recorde de arrecadação da Receita Federal em impostos em janeiro desse ano, mostrando que as atividades empresariais ainda estavam com forte impulsão naquele momento, apesar de alguns problemas já visíveis na área da construção civil, o que foi protagonizado pelas altas de juros promovidas pelo Banco Central até anteriores a fevereiro, fazendo com que o crédito imobiliário ficasse muito mais caro, aumentando muito as mensalidades de pagamento da casa própria. E na quinta-feira, pessoal, nós não fizemos o Fora de Curva, pela primeira vez desde a reinauguração do canal lá em setembro de 2021. O motivo é mais do que justificado. A minha mãe, a Luísa Saltistarosta, mais conhecida como Dona Geleia pelos parentes, ela teve que fazer uma cirurgia. Ela está com 94 para 95 anos e, graças a Deus, a cirurgia foi um cateterismo, saiu muito bem. Agora ela está em recuperação e em breve eu espero ter ela de volta aqui em casa. Se vocês ouvem de vez em quando uns ruídos de interferência aqui no Fora de Curva, é que ela está numa cadeirinha do lado assistindo a gravação desse vídeo. Então, por favor, me ajudem, vamos torcer para a pronta recuperação da Dona Geleia. Mas e aí, gente? Chegamos agora na sexta-feira. Lógico, na quinta-feira que eu estava fora do ar, porque eu estava no hospital, mas agora na sexta-feira a gente não pode deixar de falar a respeito do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Sim, a guerra foi declarada, a guerra é um fato. Eu achava que não ia acontecer, mas como eu sempre falei, eu achava mais por não querer que acontecesse, era mais um desejo pessoal do que uma expectativa racional mesmo. Porque quando a gente está lidando com poder decisório concentrado, expectativas racionais simplesmente podem não existir como não existiram. E agora é uma questão delicada que eu quero discutir com vocês. Será que nós podemos atribuir algum culpado nessa guerra? Para começar a responder essa questão, eu vou compartilhar com vocês uma grande lição que eu tive em 1981, quando eu comecei o curso de Direito na URGS. Foi uma aula de Direito Penal, se não me engano. Só como parênteses, acabei não concluindo o curso de Direito, mas isso são outras questões. Mas era uma aula de Direito Penal, onde o professor genial, eu não vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização para isso, ele não é uma figura pública, mas um genial professor de Direito dramatizou uma situação na qual uma mulher assassina o seu marido. E, no descritivo da situação, ele coloca
todas as más qualidades do marido e todos os bons predicados da esposa. Então o marido era beberrão, traidor, bandido, ladrão, e a esposa, carola, cuidava dos filhos. Só que em determinado momento ela perdeu a calma por causa das aprontações do marido, deu 3 tiros nele e acabou com a vida do sujeito. E aí o professor perguntou para a turma, para se debater, essa turma, lógico, começando seu conhecimento, seu aprendizado em direito penal, perguntou simplesmente quem é o culpado disso. Ele induziu praticamente todos a pensarem que, porque o marido era um mau caráter, um sem vergonha, aprontava, roubava, e a esposa uma pessoa do bem, o culpado devia ter sido o marido. Depois de todo o debate acalorado, a esposa virou uma heroína e o marido parecia que ele seria o assassino verdadeiro. Aí chega o professor e coloca: gente, quem foi que matou? Onde é que está a materialidade da ação? Foi da mulher. Eu digo isso porque, pessoal, nós temos várias versões a respeito de quem tem razão, se é a Rússia, se é a Ucrânia, se é a OTAN, se é um contra outro, outro contra um. Ou seja, teses e opiniões a gente ouve de todos os lados. Mas falta a pergunta básica: quem é que começou a violência? A resposta é óbvia, gente. E aí, vamos pensar o seguinte: se o nosso direito penal, que é muito parecido em todo o resto do mundo, diz que quem comete a violência é que tem culpa, pelo menos eticamente tem culpa, a culpa da guerra é da Rússia. Eu acho que nós temos que assumir isso. O Brasil tem que ter um posicionamento de condenar esse ataque russo à Ucrânia. Por quê? Porque se isso for bem sucedido e todos os países que até então apoiavam os ucranianos continuarem de braços cruzados, não fazerem sequer um boicote econômico, isso está sendo feito, eles vão autorizar os russos. Não os russos, desculpe, porque a gente tem notícias de que grande parte da população russa está contra a guerra, mas eles vão encorajar o senhor Vladimir Putin a ampliar a sua intervenção na Europa Oriental. E olha lá, a falta de resposta, conforme prometido do Ocidente, deixando a Ucrânia sozinha para se defender, já vai influenciando a China no que diz respeito a Taiwan. E aí, gente, lembrando, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, ela só aconteceu, e eu não vou dizer que foi por culpa dos alemães. Foi por culpa de um bando de lunáticos encabeçados por Adolf Hitler, que criaram o nazismo, que não é, a meu ver, uma teoria política, uma ideologia, mas sim é uma justificativa para cometer atrocidades, barbarismos. Mas o que a gente tem que ver é que a postura desses nazistas, repito, não são os alemães, são os nazistas, fez com que o resto da Europa, até Estados Unidos, ficasse acuado e permitisse o avanço e empoderamento desse tipo de ditadura, desse tipo de grupo criminoso. Se a Europa continuar acuada, provavelmente Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, até Hungria podem acabar sofrendo consequências diretas dessa primeira agressão russa. Não estou dizendo para esses países entrarem em guerra, mas sim, serem muito contundentes em, pelo menos, desgastar de maneira indiscriminada a força econômica dos russos para que eles percam o potencial de ampliar o seu poderio militar. Senão, nós vamos viver dias muito obscuros no futuro da nossa humanidade, pelo menos nos próximos anos. Aí eu ainda acho muito cedo para falar em desfecho final dessa questão. Aparentemente os russos invadiram sim a Ucrânia, estão às portas de Kiev, mas nós temos informações que os ucranianos estão resistindo da maneira que podem, e na lamentável relação de baixas, são 4 vítimas do exército russo para 1 vítima do exército ucraniano. Então, apesar da invasão, da ofensiva russa, os ucranianos estão se defendendo da maneira que podem e de uma forma aparentemente eficaz. E aí nós temos aquela ideia do tabuleiro de xadrez da política internacional. Mas vamos ser claros, gente, tabuleiro é um jogo de guerra, mas é um jogo, é um brinquedo. Não envolve 40 milhões de pessoas que estão no meio disso tudo e que, sim, merecem ter direito de ter sua vida preservada, seus bens preservados e sua liberdade preservada. De novo,
Pessoalmente, eu, Eduardo Starosta do Fora de Curva, descendente de russos e também de ucranianos, considero condenável não o ato russo de agressão, mas o ato do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de levar o seu país a uma guerra que traga as piores consequências para o mundo desde a Segunda Grande Guerra. Mas voltando à questão, pelo menos da imagem do tabuleiro de xadrez, sim, o Ocidente tem a opção, ou tem a alternativa, de desenvolver embargos comerciais contra a Rússia que podem enfraquecer a economia do país, mas tem que ser geral. Por outro lado, a Rússia pode fazer o quê? Pode aumentar o seu grau de proximidade com a China, pegar os recursos econômicos daquele país para financiar suas guerras, enquanto a China, sim, vai meter a mão em Taiwan e está começando a ficar cada vez mais claro, especialmente se os países da OTAN se mantiverem nessa defensiva aparentemente meio covarde, desculpa falar assim. Lógico que se tem muito a perder, mas existe uma coisa antes de tudo chamada ética, e essa ética foi rompida pelo senhor Vladimir Putin. Mas a gente não pode desprezar que tem muitas coisas que nós não conhecemos que estão sendo discutidas ou desenvolvidas longe dos nossos olhos. Uma delas é a diplomacia. Talvez, por exemplo, a própria OTAN e a Rússia tenham rifado a Ucrânia no sentido de reconquistar um equilíbrio na Europa. E aí a Ucrânia seria o preço a se pagar pela paz global. Eu não acredito que, se eles decidiram isso, isso vai dar certo. Isso aí só vai encorajar os russos a seguir seu expansionismo para pelo menos retomar a amplitude territorial de influência da época soviética. A outra questão, gente, é que todos os países, as maiores potências militares do mundo, vêm apresentando sempre novos armamentos. Então são mísseis hipersônicos, são defesas, são um monte de coisa. A moda, pelo menos 2021, foi mísseis hipersônicos que a China mostrou, a Rússia mostrou e os Estados Unidos não mostrou. Porém, pessoal, eu tenho certeza de que os principais armamentos, as principais fontes que se chamam de dissuasão, elas não foram reveladas. Provavelmente existem armas muito mais poderosas, tanto no ataque como na defesa, que não foram apresentadas ao mundo agora e eventualmente vão ser nesse conflito. Tomara que isso não aconteça, mas é racional supor que toda essa tecnologia que nós viemos desenvolvendo nas últimas 4 décadas, elas culminem em avanços militares bastante assustadores. Mas se for para eliminar o risco desse conflito, vale a pena pagar o preço. Porque certa vez eu já falei, um país só ataca o outro se tem certeza da vitória ou está desesperado por alguma coisa. Certamente, em um dos dois casos, o senhor Vladimir Putin está enquadrado. Ou loucura mesmo, não sei. E aqui no Brasil, o que a gente pode fazer? Tem uns que criticam o presidente do Brasil por não se pronunciar nesse momento. Eu, pessoalmente, acho que ele devia se pronunciar contra a iniciativa russa, ser muito contundente nisso, ainda mais agora que o nosso país está no Conselho de Segurança da ONU. Nós temos sites de partidos importantes no Brasil que estão apoiando os russos também. Eu digo o seguinte, a ética, pelo menos na minha visão, nos obriga a ser contra a Rússia e, nesse momento, a favor da Ucrânia. E aqui no nosso ambiente interno, é óbvio que agora a moeda forte, o dólar, subiu e deve continuar subindo, inverteu a tendência, o petróleo deve subir também, os alimentos devem também aumentar de preço pela falta de fertilizantes vindo da Rússia, da Bielorrússia e aquela região. E aí, o que vai se fazer? Vamos condenar agora o Brasil porque a inflação vai subir? Vamos condenar agora o governo porque nós estamos vendo dias difíceis pela frente? Ou nós temos que nos preparar para passar esses dias difíceis da maneira menos ruim possível? Eu, pessoalmente, fico com essa opção. Então, mesmo sendo ano eleitoral, vamos de novo nos desfazer das paixões, que eu gosto desse ou daquele candidato, e analisar apenas propostas comprometidas com a verdade. Não adianta eu falar uma coisa, fazer uma frase bonita em cima de uma falácia. A frase fica falsa também. Então, gente, vamos sempre buscar a verdade. A verdade está nos fatos, está nas estatísticas, está nos números que nós conseguimos identificar. Evidentemente que não tenham sido batizados. E estrategicamente para o Brasil é fundamental garantir
o abastecimento interno de petróleo e derivados, e isso talvez passe por uma maior intensificação de investimentos para aumentar a produção brasileira de petróleo. E a outra coisa que eu já destaquei nesse Fora de Curva é, sim, vamos agora mesmo começar a explorar as minas que nós temos na Amazônia em reserva indígena. É necessário nesse momento para que nós consigamos produzir o alimento para o nosso país e até para o resto do mundo. Então, gente, nós estamos aqui nessa sexta-feira, nós estamos diante de um impasse ético. E ética significa o quê? Definir algumas regras do que é certo e errado e ser coerente com isso. Nós talvez estejamos vivendo um choque de civilizações, o Oriente contra o Ocidente, daí tem uns que gostam mais do Ocidente, outros gostam mais do Oriente. Mas não, gente, o que está acontecendo é apenas um caso clássico na história do nosso planeta de um maluco, um psicopata concentrar tanto poder que pode mudar a história de milhões e milhões de pessoas ao seu redor. Então, sim, o Fora de Curva condena a ação não da Rússia, mas unicamente a ação protagonizada pelo seu presidente, Vladimir Putin. Ele, a meu ver, deveria ser tirado do cargo. Sei que isso é difícil, talvez impossível, mas pessoas como ele, um dia, têm que pagar pelos seus crimes. E com isso, pessoal, eu vou desejar um excelente final de semana para vocês, um ótimo carnaval a quem gosta do carnaval. E por favor, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever aqui no Fora de Curva e deixar o like. Muito obrigado pela atenção. Novamente, um excelente final de semana a cada um de vocês. Até breve. Tchau.